Olá, hoje queremos continuar a nossa série sobre os solas da Reforma e queremos falar sobre o quarto sola, que é Solus Christus, ou, em português, somente Cristo. A teologia reformada afirma que a Escritura, a graça e a fé, todas elas enfatizam que a salvação é somente por meio de Cristo. Ou seja, Cristo é o único e suficiente Salvador. Atos capítulo 4, verso 12, nos diz: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos." O teólogo Warfield escreveu dizendo: "É do seu objeto, Jesus Cristo, que a fé deriva o seu valor. O poder salvador da fé não reside nela mesma, e sim no todo-poderoso Salvador em quem ela descansa. Não é a fé em si mesma que salva, e sim a fé em Jesus Cristo. Estritamente falando, não é nem a fé em Cristo que salva, e sim Cristo que salva por meio da fé." A centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante. Lutero disse que Jesus, Cristo, é o centro e a circunferência da Bíblia, significando que o que Cristo é e o que ele fez, em sua morte e ressurreição, é o conteúdo fundamental da Escritura. No ano de 1523, Zwinglio escreveu as 67 teses, que enfatizavam este ponto mais firmemente do que as 95 teses de Lutero, escritas 16 anos antes. Por exemplo, Zwinglio disse em sua segunda tese: "A essência do Evangelho é que nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, tornou conhecida a nós a vontade de seu Pai Celestial e nos redimiu por meio da sua inocência da morte eterna e nos reconciliou com Deus." A terceira tese continua: "Portanto, Cristo é o único caminho de salvação para todos que foram, são e serão salvos." E a quarta tese diz: "Quem procura ou mostra qualquer outro caminho comete erro, sim, é um assassino de almas e ladrão." Cristo, disse Zwinglio, é o cabeça de todos os crentes, que são o seu corpo, e sem ele, o corpo está morto. O que vemos nas palavras de Zwinglio é aquilo que os reformadores clamavam com ousadia: a salvação somente por meio de Cristo. A vida está somente em Cristo e fora dele existe apenas morte. A justiça de Deus pode ser satisfeita apenas mediante a obediência de Cristo. Sem Cristo, Deus é um fogo eterno, consumidor. Em Cristo, ele é um Pai gracioso. Sem Cristo, não podemos fazer nada. Nele, podemos fazer todas as coisas. A justiça de Cristo não pode exaurir-se. Martinho Lutero disse: "Não podemos abranger ou exaurir a Cristo, justo eterno, com um único sermão ou pensamento. Aprender a apreciá-lo é uma lição eterna que não poderemos terminar nesta ou na vida por vir. Somente Cristo é o poder para a nossa salvação." Em Romanos, capítulo 1 e capítulo 2, o apóstolo Paulo deixou claro que, embora haja uma manifestação de Deus,
Fora da sua obra de salvação em Cristo, nenhuma quantidade de teologia natural pode unir Deus e o homem. A união com Cristo é o único meio de salvação. Precisamos ouvir urgentemente os solos Cristos em nossos dias de uma teologia pluralista que expressa um ponto de vista tão pobre das Escrituras. Comentando sobre isso, Karl Braten disse: em nossa época, há uma forte tendência, tanto na teologia católica como na protestante, de questionar a confissão cristã clássica de que Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Muitos estão retornando a uma forma da antiga e falida abordagem cristológica do protestantismo liberal do século XIX, chamando-a nova quando ela é realmente nada mais do que uma Jesus-logia superficial e, no máximo, um ressurgimento da figura exposta pelo protestantismo liberal de Jesus como um exemplo moral da classe média piedosa. O resultado é que muitos hoje proclamam e adoram um Deus sem ira, que trouxe um homem sem pecado a um reino sem julgamento por meio das ministrações de um Cristo sem cruz. Hoje, o pós-modernismo vê a verdade como totalmente pluralista e relativista. Não há uma verdade absoluta ou universal em nenhuma área do conhecimento, nem mesmo na religião. Os pós-modernistas são, por isso, céticos que rejeitam por completo qualquer conceito clássico da verdade. As afirmações exclusivas de Cristo e do cristianismo são anátemas para eles, que não veem qualquer beleza em Cristo ou em sua obra extraordinária para que o desejem. Nossos pais, reformados, julgaram proveitoso pensar em Cristo como nosso profeta, sacerdote e rei. Cristo é o nosso profeta. Cristo é o profeta de que necessitamos para nos instruir nas coisas de Deus, para remover nossa cegueira e ignorância. O Catecismo de Heidelberg chama-o de nosso maior profeta e mestre, que revelou-nos plenamente o secreto conselho e vontade de Deus, concernente à nossa redenção. Cristo é o nosso profeta. Ele é o único que pode revelar o que Deus tem planejado na história desde os tempos eternos, que pode ensinar e manifestar o verdadeiro significado das escrituras proféticas. Mas Cristo também é o nosso sacerdote. Um sumo sacerdote tremendamente necessário que, como diz o Catecismo de Heidelberg, por meio do sacrifício de seu corpo, redimiu-nos e faz contínua intercessão por nós diante do Pai. Nas palavras da Confissão de Fé Batista de 1689, por causa da nossa alienação de Deus e da imperfeição de nossa melhor adoração, precisamos do ofício sacerdotal de Cristo para nos reconciliar com Deus e nos tornar aceitáveis a Ele. O sacrifício sacerdotal de Jesus aconteceu uma única vez, mas ele continua como nosso grande sumo sacerdote, o único que torna aceitáveis a Deus toda a nossa oração e todo o nosso louvor. Cristo está nos lugares celestiais como nosso constante advogado e intercessor. Portanto, não deve causar-nos admiração o fato de que a doxologia de Romanos 16, Paulo tem acrescentado que a Deus seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Cristo Jesus é o nosso único e suficiente sacrifício, mediador e intercessor. Cristo também é o nosso Rei. Cristo é o Rei que tem um domínio eterno e espiritual, regendo por intermédio do seu Santo Espírito, e como tal,
Ele dá ordens que esperam que sejam obedecidas. O primeiro mandamento que ele dá a todos os homens e a todas as mulheres é que atentam à chamada do Pai para que coloquem a sua fé nele. A primeira ordem do Evangelho, a pregação a respeito de Jesus, que revela o verdadeiro significado das Escrituras do Antigo Testamento, é esta: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16, 31. Se você é um verdadeiro filho ou filha da Reforma, Cristo, em seu tríplice ofício como profeta, sacerdote e rei, significará tudo para você. O Evangelho é uma mensagem de solos Christus, porque desde o começo até o fim está relacionado com o que Cristo é e o que ele realiza fora de nós, por nós, em nosso lugar. Você ama e vive somente para o Senhor Jesus? Ele é o seu profeta que o ensina, o seu sacerdote que se deu em sacrifício e intercede por você e o abençoa. Ele é o seu rei que o governa e o guia. Temos aprendido a conhecer a Cristo de modo pessoal e experiencial como seu único Salvador e Senhor? Você já aprendeu que ele é mais do que um exemplo que devemos imitar, mais do que um mártir heróico, mais do que um psicólogo que pode curar nossas feridas interiores, mais do que um santo Cristo que lhe dá saúde e riqueza? Já aprendeu que, em termos de salvação, Jesus Cristo é tudo para você? Um músico do século XIX conduziu certa vez a Nona Sinfonia de Beethoven com tanta magnificência que a audiência lhe deu uma ovação de pé. Algo incomum. O maestro curvou o rosto, mas a audiência continuou aplaudindo. Por fim, ele retornou à orquestra e, com uma voz severa, disse: "Cavaleiros, cavaleiros." Os membros da orquestra se esforçaram por entender. Alguém não corresponder aos seus sinais? O que estava errado com o maestro? O maestro falou: "Cavaleiros, eu não sou nada." Ele disse: "Vocês não são nada, mas Beethoven é tudo." À medida que você atravessa os estágios da vida, em meio aos louvores de outros, que tem sido dominado pelo verdadeiro compositor da sua vida, o Senhor Jesus Cristo, ele é tanto divino compositor como divino músico, que por meio do seu espírito dá vida à sua composição decretada eternamente. Você tem visto em suas alegrias e tristezas que Cristo está dirigindo sua vida com tanto amor e compaixão que você tem exclamado com admiração para outros: "Eu não sou nada." E você não é nada, mas Jesus Cristo é tudo? Você pode dizer, juntamente com Paulo: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro." Filipenses 1:21. Você tem experimentado algo da profundeza desta confissão? Conforme diz Colossenses 3:3, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus? Você tem compreendido que Cristo é tudo? Tudo que eu e você precisamos para nos relacionar com Deus e experimentar a vida abundante que somente o Senhor Jesus pode dar ao seu coração?